Hoje, será que você gosta? Muita gente gosta, né? Hoje é o Dia Mundial do Pão. Para celebrar essa data, a Tainara Nascimento foi até uma padaria para entender melhor como é que funciona a produção desse alimento tão querido e tão consumido pelos capixabas, né, Thay? Aqui no estado ele é conhecido como o famoso pão de sal, pãozinho, serve para tudo. Você está numa padaria aí, Thay? Boa tarde para você. Tô sim, George. Aliás, eu queria que fosse dia do pão todo dia, viu? Porque eu amo pão e aí dá o privilégio do repórter fazer o ao vivo na padaria. E eu tô desde cedo aqui esperando, já comi, já peguei o pão, desde o Tribuna Amanhã, viu? Pra falar de praticamente uma paixão nacional. Pra gente é pão francês. Mas eu já aprendi hoje com o Ivan, o padeiro, mais cedo, que de francês mesmo não tem nada, porque foi uma inspiração que veio da Europa, mas na verdade acabou sendo o legítimo brasileiro. Esse pão desse formato, desse tamanho, desse aspecto, só tem no Brasil. Aqui está o profissional, o Júnior, que trabalha com isso, pode falar melhor para mim, que tem várias variedades, né, o Júnior? Tem o doce, tem com recheio, tem o pão francês. Qual que mais sai aqui na padaria? É o pão francês, tradicional. O tradicional. E deixa eu te perguntar, tem cheirinho de pão agora fresco, tá para sair fornado? Tá 52 segundos. Ah, então 52 segundos a gente vai pegar ao vivo, né? Já vou te liberar então para ficar ali pertinho pra gente acompanhar esse momento. E eu falo um pouquinho do pão, Júnior, porque todo mundo tem essa curiosidade, na verdade, como faz parte do nosso café da manhã. E no começo, logo quando ele veio para o Brasil com essa influência de Portugal, era artigo de luxo, viu, George? George também sabe disso, viajado, porque a farinha de trigo era muito cara. Mas com um pouco, né, de tempo, começou a se popularizar. Aí os mineiros fizeram pão de queijo, aí tem o cacetinho gaúcho, no Rio de Janeiro também. E agora a gente fazendo esse prestígio que virou quase uma identidade nacional, o tal do pão francês. Vai sair a fornada, Júnior? Depois, ó, já usei todos os meus artifícios de história aqui, né, George, falando do pão francês. E merece, porque o dia hoje é dele, eu já comi o pão francês, agora falamos dele e agora a gente vai ver a fornada saindo. Sabe que o cheiro, às vezes, é o que atrai o cliente? Né? Nem a vontade, pode ser meio-dia, 1h da tarde, mas você passou em frente à padaria, olha, ouviu esse barulho. Tem outra? Vou colocar o microfone perto aqui para o pessoal ouvir. E sentiu esse cheiro, né, Júnior? Esse tá mais difícil. Que delícia, hein, Tainara? Geralmente esse é o mais crocante, né, George? Pois é, né? A gente chega aí na padaria, sente aquele cheirinho, já é assim, ó, café da manhã chegando, um pãozinho com uma manteiga, um café, já basta, né, minha amiga? Claro, e esse tipo que sai agora da fornada é aquele que você passa a manteiga, ela desmancha, assim, ela vira que derrete na boca mesmo. Esse que é o bom, que você já encosta, você não pode nem fechar a sacola. Tem que deixar meio aberto ali para o vapor sair e aquela crocância, assim. Eu fiz um VT, a gente vai conferir daqui a pouco, mas eu cheguei a morder o pão e faz aquele creque. Isso que é bom, que o brasileiro gosta, né, George? O pão está presente na mesa de milhões de brasileiros. São quase 200 mil microempreendedores individuais que vivem desse trabalho. Juntos, movimentam mais de 153 bilhões por ano e empregam cerca de 3 milhões de pessoas. Quero, por muitos e muitos anos, contribuir e colaborar para levar todas essas delícias, essas gostosuras, todos esses pães de qualidade para a nossa comunidade, o nosso povo. Para Ivan, que é o padeiro e proprietário do estabelecimento, o setor está cada vez diversificado. Além do tradicional pão francês, que continua sendo o queridinho dos capixabas, há um crescimento no consumo de pães de fermentação natural, mais saudáveis e com sabor especial. No processo de fermentação natural, tem a quebra do glúten, tem a quebra do açúcar e com isso fica benéfico o consumo desse pão de fermentação natural, que ele vai te dar uma saciedade e não vai te trazer aquele inchaço no seu estômago. E são mais de 100 mil padarias espalhadas por todo o país. Mas apesar de toda essa variedade, o queridinho do brasileiro é esse aqui, o pão francês, que apesar do nome de francês não tem nada. É totalmente e unicamente brasileiro. E a gente gosta, ó, é disso aqui, ó.
No Espírito Santo, o consumo chega a 10% de toda a produção nacional, o que equivale a 240 mil toneladas todos os anos. Terezinha bate ponto todos os dias na padaria e está sempre variando no tipo de pão. Como é que a gente vai ficar sem comer um pãozinho? Pãozinho é tudo na vida. Eu amo. Para celebrar a data, o Sindipães vai promover uma ação especial. A troca de garrafas PETs e óleo usado por pães em 7 cidades da Grande Vitória, com 11 pontos de coleta. A gente vai trocar, vai tirar esse material da rua e vai dar um descarte final para ele, ajudando as comunidades mais necessitadas e trazendo uma consciência ambiental para o nosso povo. Na hora que ela começar a falar, vem Guerreiro. Olha, e todos esses pontos de coleta estão no Instagram do Sindipães, para você ter mais precisamente aí o ponto que vai trocar a garrafa e o óleo pelo pão. Agora sente o clima, George, cortando o pão. E eu tenho certeza que a manteiguinha vai derreter. Agora, gente, ó, a faca que cortou o pão tá quente, tá? Por isso que já tá derretendo. Porque o pão acabou de sair do forno. Agora eu vou te falar uma coisa. Um pão desse tem que ser acompanhado com a segunda bebida mais consumida, tá? Do mundo, que é o cafezinho preto. Que maravilha, hein, Júlio? Eu quero saber, porque às vezes você trabalha com isso, mas nem curte muito. Me fala, é casa de, como é que é? Espeto de pau, como é que é? Fala aí, você gosta do pão, trabalha, mas ama também? Amo muito o pão. O pão é top demais para comer, o pão quentinho. Todo mundo gosta do pão quentinho quando vem aqui. Isso aí, muito obrigada, viu, Júnior? Deixa eu te pedir um favor muito difícil. Você pode me doar esse pão para eu fazer aquela mordida de novo, porque agora ele tá tão quentinho, né, Jorge? Também tá, saiu com a manteiguinha do profissionalismo aqui do Júnior. Obrigada, viu, Júnior? Vou devolver para você, tá, Jorge? Ó. Tá, e não é qualquer pão, né? É o pão da padaria Monza. Olha, a gente tá vendo a qualidade, né, na crocância. Uma delícia. Casa de ferreiro, espeto de pau. Esse é o ditado popular. Mas aí todo mundo gosta de pão. Olha que delícia, gente. Vamos aproveitar o dia do pão, né? Liberar aí, comer qualquer hora, né? No café da manhã, no café da tarde, na janta, mistura tudo e faz essa delícia aí que Tainara tá fazendo pra gente. Valeu, Thay. Obrigado pelas informações. Continue comendo seu pão, mas não demora muito não, que você tem outras entradas ao vivo aqui, tá bom? É só por um momento. Daqui a pouquinho você tá de volta.